Eu conheci o meu marido na faculdade. Eu estava no segundo período de Direito e ele estava no quinto período de Engenharia Civil. A gente se conheceu, começamos a ter uma relação, viemos de famílias bem estruturadas, onde os pais dele, tanto os meus pais, são formados, têm uma qualidade de vida boa, têm uma condição financeira agradável, estrutura familiar, tanto eu quanto ele. Nós começamos a ter esse relacionamento e a ideia era que quando nós saíssemos da nossa formação, que nós nos casássemos. Então, faltando um ano para eu terminar a minha faculdade de Direito, nós nos noivamos, mas a gente só veio mesmo fazer o casamento depois que eu passei na OAB, quase 2 anos depois. Eu me formei em Direito, ele já tinha se formado, né, em Engenharia, e começou a trabalhar em uma construtora que era nomeada a melhor construtora da nossa cidade. Nós éramos de interior, mas um interior grande, um interior com a população agradável, e tínhamos uma qualidade de vida ótima, porque ele era muito bom no trabalho dele, né? Ele foi indicado lá dentro, e eu tinha o meu trabalho ali de direito. Quem é advogado sabe que quando a gente termina de formar e que a gente vai passar na OAB, é um processo, porque se você não passou na OAB, você pode movimentar processo, mas você não pode assinar por eles. E depois que você passa na OAB, você movimenta processo, mas não é uma coisa que é tipo dinheiro sempre. Os processos eles levam prazo, eles demoram e os honorários geralmente são pagos a partir do processo efetuado, das coisas bem resolvidas, meio que no final ali dos casos, né? Quando eu passei na OAB, 3 meses depois que eu passei na OAB, eu descobri que eu estava grávida. Então eu não tive tempo de executar a minha função. Mas ainda assim, durante os 8 meses de gestação, eu consegui pegar ali um trabalho num escritório de advocacia da amigos do meu pai. Foram generosos comigo, né? Porque querendo ou não, eu estava grávida e muitas empresas, eles não querem contratar grávidas, mas eu peguei ali para poder receber um fixo mais uma porcentagem em cima dos meus processos. E até os 8 meses foi assim que eu trabalhei. Movimentei algumas coisas, tá? Mas igual eu falei, um processo às vezes demora 1 ano, 5 anos, tem processo aí que nunca nem resolveu e nunca vamos receber, sabe? E a vida do advogado tem essa, esse esse negócio, assim, que é muito diferente, né? De oscilar entre receber e demorar para receber, e enfim. Quando a minha neném nasceu, foi um amor de outra vida. E eu não quis saber de nada e nem ninguém. Era mãe de primeira viagem, meu sonho era ser mãe, a família inteira babando em cima de mim, o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, primeira criança, muita atenção na minha família e na família dele, todo mundo muito apegado, e eu não quis saber de trabalhar. Eu falei, pô, né, queria curtir a minha filha. Meu marido ganhava bem na empresa que ele estava trabalhando, e eu estava ali cuidando da nossa filha, da nossa casa, e realmente me tornei, digamos assim, a dona de casa, a mulher que vivia ali, vivia pela família, e meu marido trabalhava para prover, né? E a gente foi vivendo assim por um longo período de tempo. Mais ou menos quando a minha filha estava com uns 2 aninhos de idade, eu ainda não tinha voltado para o mercado de trabalho. Foi uma época em que eu fiquei muito conturbada, porque os meus hormônios ainda estavam agitados, mas eu acredito que é porque eu sempre fui muito decidida, trabalhadeira, estudiosa, muito dedicada, tanto é que da minha sala eu fui uma das únicas a passar na OAB de primeira, e eu queria muito voltar para o mercado de trabalho, sabe? Só que eu precisava entender como eu ia fazer isso. Eu tinha um apego pela minha filha tão grande que deixar ela em creche ou coisas do tipo, pra mim, era como se fosse fora de cogitação. E pra piorar, tanto a minha sogra quanto a minha mãe, quanto as outras pessoas, sempre falavam que eu não precisava, que eu podia ficar mais com ela até ela entrar na escola, que o meu marido estava super bem no trabalho, e eu meio que postergava e demorava muito pra voltar pro mercado de trabalho, por conta desses conselhos e a falta de apoio, porque se a minha mãe ou minha sogra falasse que cuidaria da bebê para eu poder trabalhar, ok, mas elas não davam essa opção. E hoje eu entendo que a falta dessa opção era exatamente para eu não fazer isso, não voltar para o mercado ainda, sabe? Que eu teria muito tempo. E elas como vó, eu até entendo, porque elas perderam muito tempo assim da nossa criação
trabalhando, porque tanto a minha mãe quanto a minha sogra são mulheres independentes, donas das carreiras delas, sabe? Que vivem bem, enfim. Mais ou menos uns 2 anos que minha filha tava, que eu tava nesse período conturbado de ai, quero voltar pro mercado de trabalho, tô angustiada, me senti inútil. O sentimento que eu tinha era de inútil dentro de casa, por mais que eu não fosse inútil. O meu marido começou, eu lembro que assim, um dia ele chegou muito estressado. Estressado, sim, sabe, eufórico, agitado. Eu tentava conversar com ele não conseguia me falar o que estava acontecendo. Ele falou que aconteceu umas mudanças dentro da empresa, que ele estava preocupado. Eu falei, mas é uma coisa perigosa, é uma coisa que pode nos desestruturar? E ele falou que não, para ficar tranquilo, que estava tudo bem, que não ia passar por nada disso, que eram coisas de dentro da empresa, que era normal, porque uma obra não estava saindo do jeito que ele esperava e tal. Só que esse estresse dele começou a se tornar um estresse cada vez mais forte. Era um estresse que, tipo, deixava ele irritadíssimo, que ele, às vezes, chegava, ele não queria dar atenção pra mim ou pra bebê, que era uma coisa que a gente sempre fazia. Ele já passava pro banho, já queria deitar, ficava muito no telefone, ligava pra um, ligava pra outro, e era uma coisa que eu não entendia o que estava acontecendo. Um dia, ele chegou assim muito preocupado, muito nervoso com o que estava acontecendo, e ele começou a falar assim pra mim que tinham feito umas coisas dentro da empresa e que estavam querendo culpar ele por essas coisas. E eu falei pra ele o que aconteceu, que coisas eram essas. E eu sempre fui muito certa. Poxa, eu fiz direito. Então, assim, eu sei que tem pessoas que se deixam levar pelo dinheiro, mas eu não. Quando eu decidi entrar nessa carreira, foi realmente porque o meu avô, ele trabalha na área, ele sempre foi muito justo e desde criança eu sempre ouvi muito meu avô, então eu sempre fui muito certinha. E ele não conseguia ter coerência nas falas dele. Ele falava uma coisa e falava outra, não, porque o cara assinou o negócio da máquina e a máquina não veio e eu não, em vez de ter ido lá, eu não fui, agora estão me acusando. E eu, cara, então liga pro cara que assinou a máquina e fala pra ele, não, mas o cara não tá atendendo e agora vai sobrar pra mim. E eu, calma, naquele momento, eu senti que tudo que eu falava não adiantava, ele estava impermeável, nada infiltrava naquele homem. E aí, ele falando isso, que estavam querendo culpar ele, que tinha um processo que eles iam processar e tudo, eu comecei a ficar muito preocupada. Só que essa palavra faz parte do quê? Da minha carreira. Processo. Então eu decidi entrar dentro dos sites, puxar a empresa dele, entender o que estava acontecendo, porque ele não explicava. Na narrativa dele, a preocupação dele foi: um cara comprou uma máquina e aí sumiu um documento e agora estavam pedindo esse documento e ele não tinha pedido o documento para o cara tinha sumido e que agora ele ia ter que se responsabilizar por esse documento. O que para mim, né, nisso, liga lá no fabricante, pede um segundo documento, sei lá, entende? Tipo, resolve. E o cara ter sumido, mas esse cara sumiu pra onde? Como? Ele trabalhava lá há anos e agora ele sumiu? Então eram coisas que ficavam muito soltas dentro da minha cabeça, eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu peguei, um dia, né, que ele saiu pro trabalho, eu fui, peguei e comecei a puxar. Como quem tem direito sabe, mais uma vez, que a gente tem acesso aos processos, a gente consegue olhar atas, claro que não tão profundos, a gente não é advogado, não tem autorização, às vezes a gente não consegue, mas tem processos que a gente consegue ter acesso a ele inteiro. E como a nossa família era uma família estruturada e tinha contatos, né, grandes dentro do meio judiciário, eu decidi mexer os meus pauzinhos para ver o que eu poderia fazer, até para livrar o meu marido dessa, para entender, para ajudar ele, né, puxar o documento ou algo do tipo. E aí é que a bomba estoura. Quando eu puxei o documento do meu marido, eu percebi que, na verdade, ele estava envolvido em um esquema totalmente de corrupção dentro da empresa. Parece que já tinha um tempinho, desde que ele entrou, ele se envolveu com uma gangue dentro da própria construtora, que começaram a bolar um plano para dar golpe na construtora. E como que é que esse plano foi arquitetado? Eles, tanto ele, engenheiro, quanto os outros engenheiros e profissionais que estavam ali junto, eles começaram a comprar materiais da construtora, equipamentos, máquinas hiper mega importante, totalmente de segunda linha, mas eles conseguiram falsificar o documento desses produtos para a primeira linha. A empresa assinou esses documentos, liberava a verba para compra, mas aí eles faziam caixa 2, entendeu? E nesse caixa 2 era papo assim de muito dinheiro dividido por cada cabeça,
sabe? Eu tô falando de uns 200 mil para cada um. Só que eu não tinha visto a cor desse dinheiro, não tinha visto uma mudança significativa na nossa vida, do tipo, trocar de carro, querer melhorar alguma coisa na nossa casa, sabe? A gente viveu uma vida normal. Então, de onde, tipo, se ele tá participando disso, cadê o dinheiro? Será que ele escondeu isso de mim? Sabe? Assim como ele estava escondendo que ele estava tentando dar um golpe porque o nome dele estava ali. Ou será que tentaram dar um golpe, ele não conseguiu me explicar e o nome dele estava ali sem ele saber? Isso começou a virar uma incógnita para mim, porque afinal de contas, o processo tá certo ou tá errado? Meu marido tem culpa ou não tem disso? E só que aí, eu, na hora, como uma boa advogada, eu pensei comigo, eu não vou questionar ele direto, falar que eu invadi ali, né, o processo dele e que fiquei sabendo o que é que estavam acusando ele. Eu tentei que ele me explicasse. E a cada explicação, as coisas iam ficando pior, porque ele não tinha coerência nas falas. Eu percebi que ele estava mentindo. Porque isso também é uma coisa que a gente tem que ter o feeling quando a gente se forma. E eu sempre quis advogar, meu sonho foi advogar. Mas aí naquele momento eu me vi como se eu fosse a advogada e o meu marido, em vez de ser o cliente, ele era, na verdade, o culpado e que eu tava como se fosse contra ele, sabe? E a minha casa era o tribunal, sabe? E aí naquele momento eu fiquei mais confusa do que eu já tava, porque eu queria muito voltar para o mercado de trabalho, e o primeiro caso que aparece é o caso do meu próprio marido. Só que quem é advogado sabe que quando você tem um cliente, o cliente não pode mentir para advogado. Caso ele minta, é claro que o processo pode dar errado. A não ser que ele seja muito bom mentiroso, consiga sustentar essa mentira, que sei lá, para mim chegaria no nível até de psicopatia. E ele mentia na minha cara assim, sabe? Como se eu fosse uma bobinha, como se eu não tivesse entendimento, como se eu não tivesse formada, como se eu não tivesse uma carteirinha do AB, sabe? Parecia que ele estava duvidando da minha capacidade profissional de saber de verdade o que estava acontecendo debaixo do meu nariz. Entende? Eu fui ficando cada vez mais nervosa com essa situação. E aí chegou um momento em que ele foi intimado para poder falar sobre o assunto no tribunal de verdade, né? Fiquei sabendo que ele já não estava indo pro trabalho, isso me matava, porque eu pensava, então pra onde que ele tá indo? E aí ele me disse que ele não estava indo, mas ele estava indo atrás de advogado, que ele estava muito preocupado, que ele estava montando o time de defesa dele, e às vezes ele falava comigo totalmente esquecido que eu era da área. Ele ficava falando de leis comigo, até o momento em que a gente bateu boca, discutiu. Eu lembro que, tipo, fiquei tão nervosa por eu tentar entender o processo e ele tentar me gambelar nas mentiras e no que o advogado orientou e como orientou, sabe? Não tinha pé nem cabeça, que teve um momento em que eu tipo, bati assim minha mão na mesa com ele e falei, você não lembra que eu sou advogada, que eu entendo de leis, que eu tenho OAB, você tá duvidando da minha capacidade? E ele parece que, tipo, ele abriu o olho dele assim, tipo, ah, é verdade. Ai, meu amor, me perdoa, me desculpa. É porque você não tá entendendo, às vezes você tá delicada. E aí ele começou a falar que era o meu hormônio por conta da maternidade, que eu não tava 100%. Cara, e aí ali ele começou a tentar colocar como se, tipo, ele tava mentindo. E ele tava acreditando tanto na própria mentira que na minha cara ele teve capacidade de dizer que eu não estava entendendo a mentira dele porque os meus hormônios estavam aflorados por conta da maternidade. Já tinha 2 anos que eu tinha tido minha filha, eu não tava tão mal assim. Já tava bem, aquele processo delicado já tinha passado. Muito pelo contrário. O sangue nos meus olhos era para voltar pro mercado de trabalho. E aquilo não era raiva hormonal por conta da maternidade. Era raiva de um marido mentindo na minha cara, falando comigo da minha área, sem me perguntar, sem ser verdadeiro e honesto comigo, sabe? E aí quando chegou o dia dele ir pro tribunal, que era o dia dele debater mesmo, ele simplesmente comprou uma passagem e viajou. Ele simplesmente viajou. Dias assim, dele ir, sabe? Eu fiquei sem entender, porque ele não me comunicou, ele não me avisou, ele chegou lá, me mandou uma mensagem falando que ele não podia fazer isso, que ele ia ser preso. E aí eu falei, por que você vai ser preso? E aí, por telefone, em outro estado, ele teve coragem de me contar que ele realmente era culpado. E aí ali, meu mundo caiu. Meu mundo caiu, porque ao mesmo tempo eu queria defender ele, porque agora ele tinha pelo menos me confessado que era culpado, poderia pensar em alguma coisa de ajudar, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando se era realmente um processo de golpe que eu queria defender, sendo que eu não entrei no direito para isso. Eu entrei no direito para fazer justiça para os do bem. E se tinha alguém que eu deveria defender dentro desse caso, era a empresa.
Eu sei que a empresa tinha muito dinheiro. Ah, e detalhe, como que a empresa conseguiu descobrir sobre esse golpe? Ela foi vendida. Ela foi vendida para uma grande empresa do nosso país. E aí o que que acontece? Quando eles compraram a nossa empresa, eles começaram a mexer em todo o time e começaram a mexer em toda a documentação e ali eles descobriram que tinha uma maracutaia. Por quê? Porque a falta de documento da máquina que eles tinham dado golpe eram as máquinas que essa empresa que comprou a construtora já usava. Então eles tinham contato direto com os fabricantes. Então quando eles compraram a empresa que o meu marido trabalhava, eles não precisavam do meu marido ou de alguém que trabalhava ali para pedir para a fábrica mandar o documento das máquinas. Eles podiam falar diretamente com a própria empresa. E aí a empresa negou a venda. Ela negou que teve vendas de máquinas e de produtos, fornecer produtos para essa construtora. E aí eles foram analisar e viram que as máquinas eram máquinas de outra categoria e que elas tinham meio que sido, os documentos tinham sido falsificados. Enfim, virou uma bagunça, entendeu? O documento que meu marido falou que tinha sumido, na verdade, ele sempre existiu, só que ele era fake, só que ele não me contou essa parte. Né? A empresa que descobriu que era fake, porque eles trabalham com a mesma empresa, e tudo que meu marido falou pra mim foi uma grande mentira. Eu fiquei muito chateada com ele na hora, eu falei pra ele que eu tava num mix, assim, de sentimentos, fui conversar com a minha mãe sobre isso, com a minha sogra sobre isso, tive um baque muito grande, porque é incrível como as matriarcas antigas, as mulheres, como a minha mãe e a minha sogra, elas ainda assim passaram muito pano e falaram que eu deveria continuar dentro do relacionamento, porque eu casei na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Só que eu não casei com um bandido. Eu não casei com um cara que dá golpe. Uma coisa é a gente ficar pobre porque alguma coisa de ruim aconteceu. Outra coisa é você querer dar golpe, ser rico às custas de dando golpe para os outros e acabar se dando mal e querer que eu vou junto. E a minha carreira, e a minha imagem. Ser casada com esse tipo de pessoa, eu amava ele, a minha admiração por ele acabou. O meu amor por ele acabou. Eu não conseguia, não fiquei com raiva, eu não fiquei com mágoa, eu não fiquei nervosa. Eu fiquei decepcionada. Como? Por quê? Em que momento o caráter dele se voltou a isso? Ele era um homem tão bom, tão justo, tão honesto, tão sincero. Será que ele sempre foi esse cara honesto e sincero? Será que ele sempre foi mau caráter? Só eu que não via isso? Porque eu sempre fui muito certinha? Se ele mentiu pra mim nisso, será que ele mentiu pra mim outras vezes? Isso tornou muito confuso, insustentável. Eu não conseguiria manter meu casamento com ele. Então eu entrei com o pedido de divórcio, óbvio. O apoio que eu mais tive foi do meu avô. Meu avô conversou com a minha mãe, conversou com meu pai. Meu pai meio que ouviu também meu avô e concordou. Depois que o meu avô meio que aprovou o meu divórcio, as pessoas da minha família começaram a aprovar. Mas no off, minha mãe continuava falando que eu poderia conversar melhor, que ele era um homem bom, porque ele era o pai da minha filha, que a gente tinha uma família, que às vezes essa turbulência poderia passar com o tempo, ele poderia aprender, ele poderia se arrepender. Mas como eu disse, a minha admiração acabou totalmente por ele. Não tinha como eu continuar dentro desse casamento, porque eu não teria libido para dormir com esse cara, sabe? Para mim ele se tornou um golpista, um fracasso, uma mentira. E para mim, pessoas assim, eu colocaria no presídio, não seria casada com ele. Seria muita hipocrisia, sabe? Foi muito conturbador para mim. Mas eu fiz o pedido de divórcio. Depois disso eu tive algumas notícias através da família dele, que ele ficou morando por bastante tempo, né, nessa cidade, que de lá ele estava pensando em sair do país, mas ele não podia sair do país por conta de passaporte, por conta de processo. Eu, sinceramente, falei para minha família que o máximo que eu gostaria de fazer é o acordo judicial para a gente poder negociar. Quando eu falei para ele do divórcio, ele chorou muito por telefone, nós ficamos uns 3 horas conversando pra caramba, ele ficou muito abalado, muito triste, me pediu muito perdão, falou para eu repensar, mas ele não tinha coragem de voltar no nosso estado, e eu falei para ele que, para acalmar a situação, eu falei para ele que se um dia ele voltasse com a face limpa, com o nome limpo, bonitinho, né, certinho, para nossa cidade, para nós conversarmos cara a cara, talvez eu repensasse. Mas, sinceramente, nem repensando, eu acredito que eu conseguiria manter o amor com ele.
Atualmente a gente tem um acordo judicial, ele continua morando em outro estado, ele não voltou a morar na onde a gente mora, não sei como tá a vida dele, mas ele não foi penalizado, não sei se ele conseguiu realmente pegar esse dinheiro para ele ou não, nunca quis saber desse dinheiro, eu pouco me lixei para esse dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que minha família teve e eu trabalhando sei que posso ter o meu também, eu nunca aceitaria viver de um dinheiro roubado de uma empresa, sabe? Então eu desfiz mesmo. E algumas vezes eu sei que a minha sogra busca a minha filha para ir visitá-lo em outro estado, esse é o contato que eles têm. Por telefone, por ligação, eu falei que assim que ela tiver um pouquinho maior e ela poder ter telefone celular, ela vai poder ligar, ele vai poder ligar direto para ela e ter esse contato direto. E eu segui a minha vida, né? Atualmente, o meu avô me ajudou a montar um escritório de advocacia. Eu comecei a prestar serviço para empresas, porque dentro desse caso eu fiquei muito interessada com casos empresariais. Foi uma área que eu não tinha tido olhar até o momento de acontecer isso com meu marido. Comecei a atender mesmo, são meus maiores clientes e eu me tornei uma grande referência dentro do mercado. E algumas pessoas até me reconhecem como a ex-mulher do golpista, sabe, da construtora. Isso é uma coisa que dói muito, mas antes eu ser uma ex-mulher e a minha história ter sido de não aceitar, ter colocado um ponto final pela minha dignidade, do que eu ter passado por cima e ser considerada uma criminosa também, uma golpista, uma cúmplice do que aconteceu, ou quem sabe ele tá preso e eu ser casada com um presidiário, coisa do tipo. Realmente, algumas mulheres, elas criam dependência emocional e eu poderia até ter desenvolvido isso pelo meu marido, mas eu sempre tive uma força interna dentro de mim tão grande, que eu jamais permitiria passar por uma situação em que não fui eu que me coloquei, que foi uma outra pessoa que iria denegrir a minha imagem e acabar com o meu futuro. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Nossa, eu achei essa história muito interessante, a forma com qual essa mulher foi lidar com a situação, né? Como ela foi firme, como ela foi forte, como ela foi inteligente, sagaz e como ela se colocou em prioridade. Então eu conto essa história muito para inspirar outras mulheres, primeiro, a estudar, a terem suas independências financeiras, a poder se olhar com esse cuidado, com esse amor, a entender que a gente não deve ser cúmplice de erro, de parceiro ou coisas do tipo, por mais que você ame, que entenda, né, que na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, diz respeito a todo tipo de saúde, a todo tipo de riqueza e a todo tipo de pobreza. A gente tem que ter caráter, a gente tem que ter valor, e ela se colocou em primeiro lugar. Eu acho que é uma das primeiras histórias que eu conto no meu canal, onde o amor, ele não é sustentado através de mentiras, traições, dependência, muito pelo contrário, ele acaba de imediato. A admiração é realmente um ponto importante. Eu sempre falo, gente, Paula, para eu conseguir ter amor por um homem, eu preciso admirá-lo. E essa história é um reflexo disso. Para ela ter amor pelo homem dela, ela tinha que admirar, a admiração dela acabou, o amor dela acabou junto. E o que você achou dessa história? Deixa nos comentários se você defenderia ele, iria atrás dele no outro estado, gostaria de lutar por ele, ou se você também seguiria seu caminho, e se você também se formou, conheceu um cara, passou por uma situação, me manda sua história no historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.